Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio, né? Eu chamo de podcast porque você não está vendo minha carinha, só está ouvindo minha voz. Geralmente eu coloco um cartão aqui indicando a liturgia, de que dia que é, né? E assim por diante. Então, hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019, estamos na 27ª semana do tempo comum. Já estamos terminando o tempo comum e daqui em breve vamos entrar no período do advento, em que a cor muda, vai para o roxo, né, e vamos estar aguardando ansiosamente o nascimento de Cristo em nossas vidas, né? Aí vem uma profusão de sentimentos, de sensações, de cheiros mesmo, né? Porque é um período que o pessoal come bastante, se reúne com a família. Apesar que eu verifiquei entre os irmãos evangélicos que muitos não fazem mais suas confraternizações familiares, né? O que é muito complicado isso, né? Não sei também. Apesar de eu ter problemas com a minha família, eu não concordo muito pessoas ficarem sozinhas ou só na sua família nuclear, né? Porque acima de tudo existe a missa do galo, tem a missa do Natal, né? No dia do Natal mesmo. E depois a confraternização, porque querendo ou não, não é aniversário de Jesus, né? Período do advento, dia 25 de dezembro, não é? Ai, feliz aniversário Jesus, 2019 anos aí, de felicidades e tal. Não, não é isso, né? É para estarmos nos preparando para a vinda efetiva do Senhor, quando Ele vai realmente dominar este mundo e dominar nossas vidas. Quer queiramos ou não, né? Mas enfim, não vamos falar do advento que ainda não chegou ainda. Mas já é bom ficar pensando a respeito. Bem, também é o 7º dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. O santo de hoje é São João Leonardo, né? Deixa eu ver aqui. Também é de São Dionísio e seus companheiros. Bem, então se for lembrado São Dionísio e seus companheiros, aí a cor litúrgica vai ser a vermelha porque são mártires, né? Mas vamos lá. Vamos iniciar fazendo o sinal da nossa fé, o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está na profecia de Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te, me ouça, Senhor. Não era isto que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida, para mim é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: Achas que tem boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental, e ali fez para si uma cabana onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seus aborrecimentos. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era, e esta era secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: Achas que tem boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu Jonas. Tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: Tu sofres por causa desta planta que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120 mil seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e um grande número de animais? Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 85 com o refrão: Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece e o lamento da minha oração. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão.
As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Aclamação. Romanos 8, versículo 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos Abba, Pai. O evangelho de hoje está em Lucas 11, versículo de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensinai-nos a rezar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Bem, ontem, se você não ouviu, sugiro que você ouça um pouco a minha reflexão, né, da liturgia de ontem, mas principalmente já fiz um apanhado da semana, do tempo que eu, pelo menos, verifiquei nas leituras, que né, eu fiz de forma corrente. Eu já li todas as leituras, né, desde domingo até sábado agora, dia 12, para fazer o estudo, e eu verifiquei que existe um ponto forte, que Jesus nos convida à oração, porque a partir da oração sincera, uma oração eficaz, uma oração de confiança, uma oração de joelhos, de coração bem arrependido e contrito, né? Podemos fazer uma boa penitência, um jejum e ouvir a palavra do Senhor para obedecermos à vontade dele. E é isso que eu vou focar agora. Não vou mais focar no tema, porque o tema eu já passei ontem. Então, quem quiser ouvir, continue ouvindo. Não ouviu, por favor, ouça. Então, nem que seja o fim da liturgia, né? Pressuponho que você já saiba qual que é a liturgia de ontem. E recordando que ontem a primeira leitura foi a leitura da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10. E depois hoje Jonas 4, versículos de 1 a 11, que é o desfecho do que aconteceu. Aqui é uma parte que realmente me causa particularmente, como eu direi, é algo muito hilário. Chega a ser engraçado mesmo. Porque Jonas, nós conhecemos o livro de Jonas como o livro do profeta Jonas, meio covarde, ou covarde mesmo, e ele pega o barquinho, é engolido por uma baleia e fica lá por um tempinho meditando, porque ele é contra a vontade de Deus, e ele vai pela vontade dele mesmo. E isso se reflete na leitura hoje. Ele não é hipócrita, isso que é interessante, ele até em parte corajoso. Ele fala: Senhor, era isso que eu temia. O Senhor é tão misericordioso, o Senhor preservou Nínive. No fundo, eu acho que Jonas queria que a ira de Deus se manifestasse e que Nínive fosse queimada da face da terra, como Sodoma e Gomorra, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? A população de Nínive ouviu, esteve aberto a palavra que Jonas proferiu, que era a palavra do Senhor, a profecia, né? Uma palavra de ciência, e eles começaram a fazer jejum e penitência e realmente se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, e Nínive foi preservada. E o que Deus, o que Todo-Poderoso fez na vida de Jonas a partir do crescimento da era? Quer dizer, a era é um arbusto, ele gruda nas paredes, né? Ele é uma planta até decorativa em algumas casas, porque de certa forma fornece sombra. Lembra um pouco parreira também, lembra um pouquinho, mas não produz frutos. É só uma erva com uma folha grande. E aí, Jonas irado, né? Então ele foi movido por sentimentos, foi movido pelo próprio pensamento e batendo ali contra a vontade do Senhor, né? Você vê que Jonas é meio cabeçudo. Apesar de ele falar a verdade, ele é cabeçudo, ele não aceita a vontade do Senhor. E o Senhor, eu acho bacana, a postura do Todo-Poderoso,
que ele é tão misericordioso com Jonas que ele não abandona Jonas nas suas próprias queixas e na sua distorção da realidade que Deus deseja. Porque Jonas não aceitava o desejo de Deus. É assim que eu vejo, né? E aí chega no Evangelho, os discípulos se incomodam um pouco de verem que os discípulos de João Batista oram muito, até porque João Batista, devido à sua vida austera, né? Pelo menos ali, provavelmente João Batista, não sei se já estava vivo ainda, mas o que se observavam os discípulos de Jesus, a partir da vivência dos discípulos de João Batista, é que esses discípulos de João Batista oravam muito e provavelmente faziam jejuns e penitências. E os discípulos de Jesus, meio incomodados, pedem: Senhor, como rezamos? Até porque Jesus rezava muito também, né? E aí ele fala da oração do Pai Nosso, né? Aqui em Lucas 11, versículo de 1 a 4. É a forma de rezar, como chegar ao Pai. O que devemos pensar aqui também, que tem um pouco a ver com a primeira leitura? Deus Todo-Poderoso não abandona Jonas em momento algum, ainda castiga-o, né? Castiga-o de várias formas, e Jonas daquele jeito, irado, e sabe aqueles baixinhos invocados, irado? Aquele lá mesmo, é bem assim, eu vejo Jonas assim, saltitando, né? Bufando de raiva. Mas trata Jonas como uma pessoa íntima, né? O Senhor Todo-Poderoso coloca Jonas numa situação assim íntima para o coração de Deus. E Jesus fala, né? Como os discípulos deveriam rezar: Pai, santificado seja o teu nome. Inicia-se com Pai. E quando rezamos o Pai Nosso, é Pai Nosso, não é Pai meu, não é Pai de Jesus, é Pai Nosso. É uma forma bem interessante de verificarmos a herança que Jesus nos deixa da parte espiritual, você pode pensar religiosa, né, também. É uma herança muito interessante. Jesus não desampara nem no presente, nem no futuro, e dá um significado ao passado. Pelo menos ele diz: esquece o passado, que eu vou fazer coisas novas em você. Lógico que aquele passado tem um peso? Tem. Porém, não deve ser um peso tão grande a ponto de levar culpa, levar uma paralisia, seja de membros, seja de pensamentos, né? E qual que é a herança que Deus nos dá no Evangelho de hoje? Ele nos dá um Pai, Ele compartilha o Pai dele, Todo-Poderoso, para nós. E aqui é muito interessante porque também tem uma certa relação quando Nossa Senhora está aos pés da cruz, junto de João Evangelista, em que Jesus, no alto da cruz, já para morrer, ainda se preocupa com a mãe dele, com Nossa Senhora, e diz: mulher, aí está teu filho, filho, está aí tua mãe, pedindo, por favor, cuide dela, né? E minha mãe, não se preocupe, a senhora vai ser cuidada por ele. Só que na hora que ele cede Nossa Senhora para João Evangelista, ele não cede apenas para João Evangelista, ele cede para nós. Então nós também recebemos como herança Nossa Senhora. Bom, logicamente eu sou mariana, então eu tenho que puxar o estudo da palavra, né, pro lado para Nossa Senhora, porque essa semana vamos culminar com o sábado dedicado a Nossa Senhora Aparecida, certo? Mas é importante estarmos refletindo sobre isso, as heranças que Jesus nos dá, as promessas grandiosas de Deus para nós, como as bem-aventuranças, o ensinamento dele, indicando o maior lá nos céus será o menor que estiver aqui na terra, ou seja, aquele que serve em nome de Jesus, né? Em nome dele, que nos configura como discípulos, não apóstolos, mas como discípulos mesmo, como meros servos. Mas acho uma parte importante sermos chamados à família do reino de Deus. E aí Jesus nos dá o Pai. O então cardeal Ratzinger, atualmente Papa Bento XVI, emérito, já falou em suas homilias, que Jesus é a face do Pai também. Ele é a representação corpórea do Pai. Se nós olhamos para a face de Jesus, nós vemos o Pai, né? Então existe um documento que o cardeal Ratzinger já escreveu a respeito, né, sobre a figura de Jesus
quando vemos Jesus, nós vemos a figura do Pai eterno. Então a gente já pode se sentir aliviado. Nós temos como é, né, corporeamente, como é o Deus Todo-Poderoso, pois temos o Filho, que é nosso irmão maior, nosso mestre, ou como diz na Bíblia da Ave Maria, o nosso dominador, o nosso bom pastor. Fica a reflexão para esta quarta-feira. Desejo a todos a paz de Cristo, né? Todos sejamos aconchegados no Sagrado Coração de Jesus e na proteção de Nossa Senhora. E eu não poderia deixar de terminar esse áudio porque teve um passarinho cantando bem perto aqui da janela. Era um sabiá. Ele está no processo de nidificação, que é o termo da biologia, né, das ciências. O que é nidificação? Ele está chamando uma namorada, né, está no processo de montagem de ninho, se é que já não montou, e já está prestes a pôr ovinhos. Não sei se é macho ou fêmea, né, mas em breve vamos ter aí filhotes de sabiá. Tá? Quem não conhece, procura no Google, é um canto muito bonito. Ele sempre faz no final da tarde e bem cedinho pela manhã, né? Ele vai cantando bem nesse período da primavera que é aqui no hemisfério sul, certo? Então, fiquem com Deus, paz e bem a todos.